Era uma vez, nas terras de Uz, um homem chamado Jó. Ele não era um rei, nem um guerreiro famoso, mas sua vida era um poema de retidão. Um homem íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Sua riqueza era imensa: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Sua família era sua maior alegria: 7 filhos e 3 filhas, que celebravam a vida em banquetes constantes. Jó era o homem mais rico e respeitado de todo o Oriente. Sua fé era como uma rocha, sólida e inabalável. Mas, como sabemos, até mesmo o ouro mais puro precisa ser provado pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. E o céu, em sua sabedoria infinita, às vezes, permite que as tempestades testem os alicerces mais fortes. Num piscar de olhos, o mundo de Jó desabou. Um mensageiro chegou sem fôlego com a notícia. Os bois estavam lavrando a terra, e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os levaram e mataram os servos. Mal ele terminou de falar, outro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. E antes que o eco de suas palavras se perdesse, um terceiro apareceu. Os caldeus levaram os camelos e mataram os servos. A tragédia se acumulava, uma onda após a outra. E então, o golpe final, o mais devastador de todos. Um último mensageiro, com o rosto banhado em lágrimas, disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto e derrubou a casa sobre eles. Todos morreram. Só eu escapei para te contar. A dor que rasgou o coração de Jó é inimaginável. Em um único dia, tudo o que ele amava, tudo o que ele havia construído, foi varrido como poeira no vento. Seus bens, seus servos leais, e o mais doloroso, todos os seus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som do vento uivando sobre a desolação. O que você faria? O que eu faria? Em meio a tanto sofrimento, a revolta seria a resposta mais natural. A culpa, a raiva, a pergunta, por quê? Mas Jó não. Ele se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e, em um ato de submissão profunda, prostrou-se no chão. E de seus lábios não saíram maldições, mas palavras de adoração. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a provação de Jó ainda não havia terminado. A perda material foi apenas o primeiro ato. Satanás, não satisfeito, argumentou que Jó só mantinha sua fé porque sua saúde estava intacta. E assim, uma nova onda de sofrimento o atingiu. Feridas malignas cobriram seu corpo, da sola dos pés ao topo da cabeça. A dor física era incessante. Ele se sentou sobre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Seu aspecto era tão terrível que seus próprios amigos, ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. E então veio a dor da solidão, a dor da incompreensão. Sua esposa, exausta e amargurada, olhou para ele e disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imagine a dor de ouvir isso da pessoa que deveria ser seu maior apoio. Mas Jó, com a paciência que se tornaria sua marca, respondeu: você fala como uma louca. Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo. Por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram em silêncio com ele, compartilhando sua dor. Mas quando finalmente falaram, suas palavras foram como sal nas feridas. Eles estavam convencidos de que tanto sofrimento só poderia ser resultado de um pecado oculto. Eles o acusaram, tentaram forçar uma confissão, transformando o consolo em julgamento. Jó se viu sozinho, defendendo sua integridade não apenas contra a dor e a perda, mas também contra a acusação de seus amigos. Ele clamou, debateu, questionou o silêncio de Deus. Ele desejou nunca ter nascido,
Sua angústia era profunda, mas em meio a todo o desespero, uma faísca de fé teimava em não se apagar. Ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Por 37 capítulos, Jó debateu com seus amigos e clamou aos céus. O silêncio de Deus parecia uma eternidade, um abandono. Mas não era ausência, era preparação. E então, do meio de um redemoinho, Deus finalmente respondeu. Mas ele não respondeu às perguntas de Jó. Ele não explicou o porquê. Em vez disso, Deus fez suas próprias perguntas, revelando sua majestade e poder sobre a criação. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites do mar quando ele rompeu do ventre? Você já deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Diante da grandiosidade de Deus, Jó se calou. Ele colocou a mão sobre a boca e entendeu. Ele não precisava de respostas, precisava de uma revelação de quem Deus era. Sua fé não se baseava mais no que ele recebia, mas em quem ele adorava. Jó disse: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Essa rendição transformou tudo. Jó se arrependeu de sua presunção em questionar a Deus e encontrou paz na soberania divina. E quando o teste terminou, a restauração começou. Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado a verdade sobre ele, como Jó havia feito, e ordenou que Jó orasse por eles. E foi enquanto Jó orava por seus amigos que o Senhor mudou sua sorte. Deus restaurou sua saúde e lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido. Novas ovelhas, novos camelos, novos bois. E a maior das bênçãos, ele teve outros 7 filhos e 3 filhas. Diz a Escritura que em toda aquela terra não se encontraram mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ele morreu idoso e farto de dias. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre perseverança. É sobre o que acontece quando perdemos tudo, menos a fé. Nos lembra que as provações não são um sinal do abandono de Deus, mas muitas vezes um caminho para um conhecimento mais profundo dele. A vida de Jó nos ensina que, mesmo nos vales mais escuros, quando as perguntas superam as respostas e a dor parece insuportável, há um propósito maior. Deus não se esqueceu de Jó no meio da tempestade, e ele também não se esqueceu de você. Sua fidelidade é a nossa âncora, mesmo quando as ondas ameaçam nos submergir. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para mais episódios que fortalecem a alma. Obrigado por assistir e que a paz que excede todo entendimento esteja com você.